gente vai pra frente. Oh, 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 oh. De uma gente amiga e tão contente. Para que as crianças tenham um futuro, elas precisam de 5 coisas: o F da fé, o E da educação, o B dos bons modos, o E de esperança e o M da moral. Sabe onde elas vão encontrar tudo isso? Na FEBEM. Aqui, as crianças carentes terão a chance de se tornar homens do bem. Terão a chance de se tornar médicos, engenheiros, advogados. 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que a FEBEM vai pra puta que pariu. 2, 3, 4, 5 mil. Queremos que a FEBEM vai pra puta que pariu. Embora! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora, pelo amor de Deus! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Minha mãe trabalha em 2 serviços e não consegue cuidar da gente direito. Por isso que a gente rouba. Você tem pai e mãe, não? Tem. Como é que é a vida lá? Como é que eles são? Ah, minha mãe tá presa. Na década de 80, a noção de irregularidade começou a ser questionada, na medida em que as informações sobre a problemática da infância e da adolescência passaram a ser produzidas e a circular com maior intensidade. Eram cerca de 30 milhões de abandonados ou marginalizados. Como poderia se encontrar em situação irregular metade da população de 0 a 17 anos? Diante desse quadro, e graças às possibilidades de organização e participação popular, na luta pela garantia dos direitos, novos atores políticos entraram em cena. Em pouco tempo, surgiu um amplo movimento social em favor das crianças e adolescentes, Que desencadeou o processo de reivindicação dos direitos da cidadania de crianças e adolescentes. Esse movimento conseguiu inscrever sua proposta na Constituição de 1988, no artigo 227. que manda assegurar com absoluta prioridade os direitos de crianças e adolescentes. Esse dever é da família, da sociedade e do poder público. Que igualmente deve protegê-las contra qualquer forma de abuso. De tudo isso, resultou, em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a doutrina de proteção integral. E com o ECA, um novo paradigma jurídico, político, administrativo e social. Não vendo mais a criança e o adolescente como um problema, mas como um ser em desenvolvimento que deve ser respeitado. Essa é a barriga de uma grávida de 9 meses.
Você não sabe se essa barriga é de uma mulher rica ou pobre, se ela tem menos ou mais instrução. Só sabe que essa criança está ali, totalmente protegida, mas só até sair daqui. Ainda bem que existem pessoas que cuidam dessas crianças depois de nascer. Cuidado é você poder garantir que o desenvolvimento de cada pessoa seja pleno. Cuidar das crianças não é uma tarefa só de poder público, é uma tarefa da sociedade. E a alegria de onde vem? Sabe, quer dizer, como é que você consegue ser alegre, né, sozinho? Nossa responsabilidade é do tamanho dos nossos privilégios. Muito bem, Cristiane está perguntando, o que o Prats pensa da pena máxima de 3 anos para menores assassinos? Eu penso que isso faz parte daquilo que já está dentro das escolas, a odiosa pedagogia do amor. Um camarada com 17 anos, há 2 dias de completar 18, 1,90 m de altura, um ordinário, um safado, um vagabundo e um sem vergonha, frio, calculista, bandido hediondo, é tratado com todas as considerações porque é menor de idade. Eu pego o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, rasgo-o, o levo para a casinha da minha casa, isto é, o banheiro dos fundos, e faço do ECA um uso muito adequado. Como a gente viu, muitos desses criminosos que se exibem sem vergonha nas redes sociais são menores de idade. E por falar nisso, hoje o Senado rejeitou por 11 votos a 8 a proposta de emenda constitucional que pretendia reduzir a maioridade penal nos casos de crimes hediondos cometidos por adolescentes. Siga meu raciocínio. Se 90% dos brasileiros são a favor da redução da maioridade penal, então, a quem servem os 11 senadores que votaram contra o projeto? Foram eleitos para quê? Para defender a vontade do povo ou para defender seus próprios interesses? A rejeição da PEC 33 é prova de que os senadores, ou parte deles, ou a maioria deles até, estão em discordância com os anseios da população. É sinal de que, em matéria de justiça, o Brasil segue na contramão de países civilizados e evoluídos, insistindo no caminho do retrocesso e da impunidade. Agora, o argumento de quem defende a delinquência sem punição é de que a redução da maioridade penal não acaba com a violência. Lógico, né? Essa não é a função da pena. Pena é castigo. Pena é consequência. Pena é a resposta do Estado ao crime cometido. Gugu Dadá quer cinema, quer teatro, quer museu. Na realidade, nós somos a favor da redução da maturidade cultural no Brasil. Esse Congresso que hoje, vota a redução da maioridade penal, a PEC 171, na realidade, é um estelionato, com a juventude brasileira. O ECA completa agora 25 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi cumprido em nenhuma das suas metas, as diretrizes foram todas distorcidas, os orçamentos direcionados não foram diretamente utilizados, Na realidade, a indústria do encarceramento, ela progrediu, Pintaram paredes, contrataram mais monitores, mas na realidade professores são escassos, Pessoas que trabalham a cultura como foco são praticamente inexistentes nessa discussão do ECA. Então o Congresso hoje ele vai ter uma resposta à altura do povo brasileiro, O Congresso que discute a PEC 171 da redução da maioridade penal sem consultar a juventude brasileira. Quem sabe se eu tivesse menos melanina,
Ou se eu fosse o exemplar da espécie canina, atenderia de A a Z todos os requisitos pra ter no registro nome de pais adotivos. Há 7 anos vegeto no depósito dos rejeitados, desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo. Se alimentar, balisticar com formais, fui condenada aos traumas do abandono de incapaz. Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido. O X é na cor branca e no cabelo liso. Casal de boy não quer tá no restaurante jantando, com polícia colando, achando que é sequestro relâmpago.